alunos, aqui é a professora Camila. Hoje a gente vai estar falando sobre os movimentos populacionais, ou seja, sobre migrações. Bom, os movimentos populacionais. Os movimentos populacionais, também chamados de migrações, remontam a tempos pré-históricos, porque o ser humano ele sempre foi nômade. E aí, com o passar do tempo, das práticas agrícolas e a domesticação dos animais, a gente virou nômade, né? Então, mas os seres humanos sempre tiveram procura por lugares que ofereçam melhores condições de vida. Os fatores que contribuem para a migração são fatores políticos, conflitos religiosos, conflitos étnicos, raciais, conflitos, e de toda a ordem aí, étnicos, raciais, religiosos, perseguição, alguma coisa do tipo, desastres naturais e fatores econômicos. Fatores econômicos são, sem sombra de dúvida, os fatores predominantes, porque as pessoas elas saem do seu local de origem muitas vezes à busca de melhores condições. Tipos de migração, elas podem ser definitivas quando esse migrante ele estabelece que ele vai permanecer nesse local de destino onde ele foi. Por exemplo, no Brasil, os italianos, os japoneses, eles emigraram, no Brasil, os imigrantes italianos, japoneses e os emigrantes nordestinos que foram para outras regiões do Brasil. Então, essas são migrações definitivas, quando você sai do seu local de origem, vai para outro e permanece. Os temporários. Temporários é quando esse imigrante ele se desloca por um determinado período de tempo. Pode ser diário, quando um trabalhador se desloca de um local para o outro para realizar algo com fim de lazer, no caso turismo. Pode ser também para estudar. Então, ele é temporário, ele vai, mas volta. E a diferença entre imigrante e emigrante? O imigrante, com I, é aquele que chega a determinada região. O emigrante é aquele que sai de determinada região. Os fatores que provocam a saída ou a chegada de determinada pessoa a uma determinada área são muitos. Então, uma área que atrai muitas pessoas é chamada de ecúmena, enquanto que uma área que expulsa pessoas é chamada de anecúmena. A relação entre o espaço de deslocamento e a migração pode ser classificada em migrações internas ou nacionais, que é quando é realizada dentro de um mesmo país, que são as chamadas intrarregionais, quando é feito de uma região para outra. Já a migração interna feita dentro de uma mesma região são chamadas de interregionais. Já as externas são feitas, realizadas de um país para outro. Migração interna, ainda falando dela. Tem o êxodo rural, que ele estimula, ele constitui no deslocamento de pessoas do campo para a cidade. Aí você tem uma imagem de Os Retirantes, de Cândido Portinari, que mostra, isso. Pessoas saindo do campo, saindo da região ali e indo para outra, porque não tem alimento, porque não tem oportunidade, então, é um deslocamento. Causas do êxodo rural. Como a gente viu ali, pode ser mecanização do campo, pode ser também um desastre natural, como uma seca, uma geada. Pode ser os gafanhotos aí, a nuvem de gafanhotos que estavam vindo. Baixa remuneração, falta de estrutura, infraestrutura e qualidade de ensino. O êxodo rural, ele dentro do Brasil, ele é uma pauta muito importante. Provavelmente a gente vai falar mais sobre isso em aulas que vêm. Consequências do êxodo rural, a favelização, porque quando essas pessoas chegam ao seu local, em que elas vão se fixar, elas não vão ter muitas vezes condição de pagar um lugar melhor, então elas vão para cortiços, favelas,
E aí muitas vezes elas não conseguem emprego, ou se elas conseguem, são empregos que não pagam bem, que não é bem remunerado, que não tem carteira assinada, e aí a gente chama aí de subemprego. Perda da mão de obra no campo e uma mão de obra qualificada, né? Porque a gente sabe que no campo hoje está tendo a mecanização e o desemprego estrutural. E além disso, muitos deles, quando não conseguem, né, entrar no mercado de trabalho, eles acabam caindo na marginalização. E a gente tem figuras aqui que representam tudo isso. Os imigrantes chegando ali, o passaporte do Brasil, um dos passaportes aí mais caros e no mercado negro, e também um dos passaportes assim que mais bem vistos, né, fora. Dá para entrar em vários países com o passaporte brasileiro. E ali a favelização, ali embaixo, que é um dos fatores decorrentes aí para esse fenômeno, é o êxodo rural. Migração de retorno. Hoje, né, a gente tem essa migração diferenciada. Entende-se como migração de retorno a migração de uma pessoa que deixa o seu estado natal, reside algum tempo em outro estado e depois ele regressa ao seu local de nascimento. Geralmente o motivo da saída é de ordem econômica. Pernambuco, durante muito tempo, foi uma área anecúmena, ou seja, uma área que expulsava. Atualmente, depois de muitos investimentos, vem atraindo pessoas de várias regiões do Brasil e até de outros países. E agora é uma área enecúmena, ou seja, uma área que atrai. Inclusive, Pernambuco vem fazendo, né, a denominada migração do retorno, que é quando a pessoa saiu da sua região, né, e está voltando em busca de emprego, de melhores condições de vida. Migração estacional ou transumância. A estacional ou transumância está relacionada a diferentes estações do ano. Essa é a migração do tipo vai e volta. É o bate e volta também pode ser chamada assim. E ela é aquele tipo em que o indivíduo se desloca de sua área de origem para outra área, retornando posteriormente. No Brasil, a gente tem o deslocamento dos nordestinos do Agreste durante a estiagem para a zona da mata na época da colheita e da moagem da cana-de-açúcar, e tem aí o famoso, aí a figura famosa do boia fria, que é a pessoa, né, que se desloca em migrações estacionais. O nomandismo. O nomandismo, ele é caracterizado pelo deslocamento constante de povos e tribos em busca de alimento e pastagem. Os nômades do deserto, né, são homens ali belíssimos que vivem em regiões desérticas, em regiões, né, que tem deserto no mundo, e eles vivem se deslocando com suas caravanas em busca de alimento, de pastagem, né? Mas eles sempre estão numa área em que eles podem, depois de um tempo, até mesmo se fixar. Eles ficam um tempo e depois eles buscam outro lugar novamente. Migração pendular. A migração pendular, ela é típica das grandes cidades industriais, ou seja, das metrópoles. Ela constitui um deslocamento diário em que o trabalhador mora num lugar, numa periferia ou num subúrbio, e aí pela manhã ele vai em direção ao centro, e aí onde fica o trabalho, né? Depois retorna ao seu lar após a sua jornada de trabalho. Isso acontece demais. Todo mundo conhece alguém que trabalha numa região, né, e mora em outra. Pode acontecer essas migrações pendulares, por exemplo, aqui no Piauí, todo mundo conhece alguém talvez que vem para Teresina para trabalhar ou vice-versa, de Altos ou de Campo Maior, né, ou que venha dessas regiões aí, vem para trabalhar ou para estudar. E depois volta, né, no final do dia. Migrações externas. Com a colonização lá no século XVI e século XVII, ocorreram as migrações espontâneas de povoamento e de migrações forçadas.
como foi o caso do comércio de escravos, que ficaram ali em torno, né, do litoral. A partir do século XVIII, em especial durante o século XIX e na primeira metade do século XX, o mundo conheceu um movimento migratório de grandes proporções. Né, durante as grandes navegações também, um tipo de migração aí. Barreiras para inibir as migrações. Hoje, diversos países desenvolvidos estão fechando as suas fronteiras para os imigrantes refugiados. Percebam aí, isso aí é uma imagem de um green card. Green card é um documento que você tem que tirar, né, para você ficar permanente, para você ficar legal dentro de um país. Green card é dos Estados Unidos, é um cartão de residente permanente de determinado país. E aí vocês percebam, tem tudo, né, falando aí no Green Card. Tem o nascimento, categoria, o sexo, o país de origem, né, que a pessoa nasceu. E ele tem falando que desde quando a pessoa é residente naquele país e quando aquele documento, né, expira, também tem dizendo no documento. Xenofobia é um grave problema e muito frequentemente enfrentado por imigrantes nos países ricos. A xenofobia é a aversão da população nativa a pessoas de fora, que são comumente hostilizadas e agredidas em território estrangeiro. A xenofobia, ela é muito praticada, né, em países aí de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, principalmente com relação a países em desenvolvimento, países que são ou que estão em desenvolvimento. Desterritorialização é o caso de populações inteiras expulsas de seus territórios, o que ocorre em geral em países da Ásia e da África. Esses povos sem território são minorias oprimidas, dispersas em outros países, procurando um lugar para chamar de pátria. E aí entra também outros países que não existem, né, mas que a população se identifica, como por exemplo os curdos. Eles não têm um local, né, não existe o país Kurdistão, né, mas eles, né, as pessoas se autodenominam, aí elas são curdas, mas não existe, né, um país que não existe, é o maior país aí que não existe, Kurdistão, mas não existe. A gente vai dando prosseguimento à aula no próximo vídeo. Assistam o próximo vídeo, tirem dúvidas, façam o exercício. Próxima aula a gente se encontra.